Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus sobe na barca para ensinar. A barca sempre é uma imagem da igreja, que é com Cristo, continuadora da sua mensagem. E Jesus e a igreja são aqueles que semeiam a palavra, e para que essa palavra dê frutos, tudo vai depender das condições do solo que a recebem. E nesse caso, o solo no qual é semeada a palavra é o nosso coração. É necessário que o nosso coração tenha profundidade, que o nosso coração tenha raízes, que o nosso coração seja constante, que o nosso coração não esteja apegado às riquezas, aos prazeres, às preocupações do mundo, mas, pelo contrário, nada anteponha ao amor de Deus, nada anteponha ao amor a Jesus Cristo, que deve sempre estar em primeiro lugar. Se o nosso coração tem essas condições, será um solo fértil para que a semente fecunde e dê muitos frutos, 30, 60 e 100 por um. É isso que aconteceu na vida de São Francisco de Sales, um santo do século XVI, do século XVII, viveu nesses dois períodos, e que era um homem de família muito rica. Seu pai
o educou muito bem, se formou em direito, mas aí ele sentiu chamado ao sacerdócio e abandonou as riquezas, as posições sociais e se fez padre. Mais tarde se tornou bispo de Genebra, um homem muito importante para a igreja do seu tempo, enfrentou a reforma protestante, ensinou a doutrina, escreveu obras de muita importância para a igreja, como a Introdução à Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus. A vida devota, a vida de oração, é como que a água que vai fazer com que a semente possa brotar, né, e dar muitos frutos. É a oração que torna o nosso coração um solo preparado para que a semente venha a germinar, né? A oração alimenta o nosso amor a Deus e a nossa caridade em relação ao próximo. São Francisco de Sales fundou também a ordem da ordem da visitação, né, com Santa Joana de Chantal, e ele era um homem conhecido pela sua mansidão, como Jesus, que era manso e humilde de coração, e deu como fruto também a influência que ele teve em um grande santo do século XIX, São João Bosco, que ao educar as crianças nos seus oratórios em Turim, ele decidiu fundar uma ordem que foi consagrada a São Francisco de Sales com o nome de Salesianos, desenvolvendo um método de educação que não era mais um método repressivo da palmatória, mas um método preventivo de educação baseado na mansidão e no amor de Deus. Que nós, a exemplo de São Francisco de Sales, tenhamos um bom coração através de uma vida devota, para que as sementes que Jesus planta na nossa vida deem também muitos frutos. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.